Se você assistiu o vídeo anterior sobre a teoria do Melman, você já sabe que Madagascar esconde camadas muito mais profundas do que parece à primeira vista. Hoje vamos mergulhar em uma das teorias mais perturbadoras e filosoficamente complexas da franquia, a verdadeira história de Marty, a zebra que pode ter descoberto a verdade mais aterrorizante de todas, que ela não tem individualidade. Então, se você gosta de conteúdos sobre teorias de filmes e animações, eu peço que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like nesse vídeo e, se você puder, se torne membro para continuar nos ajudando. E bora lá pro vídeo. Madagascar começa com Marty completando 10 anos de vida no zoológico do Central Park. Aparentemente só mais um aniversário, certo? Mas errado. Essa cena de abertura esconde o início de uma crise existencial devastadora que vai perseguir Marty durante toda a franquia. Mas antes de entrarmos a fundo na teoria, vamos entender quem é Marty e por que ele é tão importante para desvendar os segmentos mais sombrios de Madagascar. Marty é apresentado como o sonhador do grupo, aquele que quer liberdade, aventura, viver na natureza selvagem. Ele canta sobre a vida na savana, fantasia sobre correr livre e eventualmente até foge do zoológico em busca desse sonho. Superficialmente, a clássica história de a grama é sempre mais verde do outro lado. Mas e se eu te disser que a obsessão de Marty com a vida selvagem não é apenas sobre liberdade, mas sim sobre identidade, sobre encontrar um propósito que prove que ele é único, especial e que ele importa como indivíduo. Vamos começar analisando aquela cena do aniversário mais de perto. O Marty está celebrando 10 anos, mas algo está errado. Os seus amigos perguntam o que ele quer de presente, e ele não consegue articular o que realmente deseja. Existe uma tristeza profunda nele que seus amigos não conseguem entender. Alex tenta animá-lo com festas e atenção, mas nada funciona. Por quê? Porque o problema de Marty não pode ser resolvido com presentes ou celebrações superficiais. O que Marty está realmente enfrentando é o que os filósofos chamam de crise existencial. Ele está preso em uma rotina monótona no zoológico, fazendo as mesmas coisas todos os dias, e começou a questionar o significado da sua existência. Ele olha para a sua vida e se pergunta: é só isso? É para isso que eu existo? Para ficar nesse cercado fazendo malabarismo para humanos rirem? Mas aqui é onde a teoria fica verdadeiramente sombria. A fuga de Marty para a natureza não é apenas sobre liberdade física, é uma jornada desesperada para provar a si mesmo que ele tem um valor individual, que ele é único e que a sua vida tem um significado. E Madagascar vai brutalmente destruir essa ilusão da maneira mais cruel possível. Vamos pular agora para Madagascar 2, onde a verdadeira bomba existencial explode. O Marty finalmente chega à África, a terra que ele tanto sonhou. Ele deveria estar feliz e realizado, certo? Mas então ele encontra uma manada inteira de zebras. E aqui vem o momento mais aterrorizante da franquia inteira. O Marty percebe que ele é completamente indistinguível das outras zebras. Elas falam igual a ele, agem igual a ele, têm as mesmas piadas, os mesmos maneirismos e as mesmas expressões. Tem uma cena onde até os amigos de Marty não conseguem identificá-lo no meio da manada. Alex, Gloria e Melman olham para as dezenas de zebras que são idênticas ao Marty e ficam completamente perdidos. Pense no horror desse momento. Seus melhores amigos que convivem com você durante anos não conseguem te distinguir de estranhos completos. Você não é especial o suficiente para ser reconhecido. Você é totalmente substituível e você parece ser muito genérico. Para Marty, esse momento representa a morte do ego, a destruição completa da sua autoimagem. Toda a jornada dele foi baseada na crença de que ele era um único especial e diferente. Ele fugiu do zoológico acreditando que havia algo especial dentro dele, esperando para ser libertado na natureza. E então ele descobre a verdade devastadora. Não há nada especial sobre ele. Ele é apenas mais uma zebra em um mar infinito de zebras idênticas. Isso não é apenas uma piada de roteiro. É um comentário filosófico e profundo sobre identidade e individualidade. A teoria sugere que Madagascar está explorando uma questão existencial aterrorizante. O que acontece quando você descobre que não é único? Que tudo que você pensa, sente e faz é apenas um produto da sua programação genética e social, que você poderia ser substituído por qualquer outro da sua espécie e ninguém notaria a diferença. Vamos aprofundar mais. Em filosofia existe um conceito chamado niilismo existencial, a ideia de que a vida não tem significado inerente e que somos todos fundamentalmente insignificantes no grande esquema das coisas. Marty vivencia isso de forma literal e visual. Ele não é apenas filosoficamente insignificante, ele é literalmente indistinguível das centenas de outros indivíduos. E prestar atenção em como Marty reage a essa descoberta, e ele tenta desesperadamente encontrar diferenças entre ele e as outras zebras. Ele tenta se destacar, provar que é especial, mas quanto mais ele tenta, mais ele percebe que até as suas tentativas de ser único
de ser único são idênticas às tentativas de outra zebra. É um pesadelo recursivo, onde cada esforço para provar individualidade apenas demonstra ainda mais conformidade. E aqui está a parte mais sombria. E se Marty estiver certo? E se não houver nada verdadeiramente único sobre nenhum de nós? E se somos todos apenas variações do mesmo template básico, pensando que somos especiais quando na verdade somos completamente substituíveis? Madagascar força Marty a confrontar essa possibilidade aterrorizante. Tem um momento particularmente devastador onde uma das zebras usa a frase característica de Marty. E essa expressão que ele usava, ele pensava ser única dele, sua marca registrada, e é compartilhada por toda a espécie. Até sua linguagem, suas expressões únicas, não são realmente únicas. É como descobrir que a sua personalidade inteira é apenas um conjunto de comportamento padrão da sociedade e da espécie. Isso nos leva a uma interpretação ainda mais sombria. E se toda a jornada de Marty em busca de liberdade e propósito for em si mesma apenas mais um comportamento programado? E se a necessidade de escapar, de buscar significado, de questionar sua existência, for apenas mais um instinto que todas as zebras têm? Ele pensa que está sendo rebelde e único ao fugir do zoológico. Mas esses zebras simplesmente têm uma predisposição genética para buscar grandes espaços abertos. Ele não está escolhendo ser livre. Ele está apenas obedecendo à sua programação biológica. Vamos contrastar Marty com os outros personagens para entender melhor sua tragédia. Alex é um leão, o rei da selva, naturalmente dominante e único em sua presença. Glória é uma hipopótamo poderosa e distintiva. Melma, apesar de todos os seus problemas, tem uma personalidade neurótica que o torna inconfundível e diferente. Aliás, eu fiz até um vídeo sobre ele, que é o último vídeo desse canal antes desse. E se você não assistiu, aproveita para conferir. Mas voltando ao assunto, e Marty? O que ele tem de diferente? Ele é uma zebra entre milhares de zebras idênticas. E aqui está a ironia cruel. Zebras na natureza evoluíram apenas para serem idênticas propositalmente. Suas listras confundem predadores porque quando você tem um rebanho inteiro de zebrais listrados correndo juntas, predadores não conseguem focar em um indivíduo específico. A própria sobrevivência da espécie depende da conformidade de serem indistinguíveis. A natureza literalmente selecionou contra a individualidade em zebras. Então Marty está lutando contra milhões de anos da natureza. Ele quer ser único em uma espécie que foi biologicamente programada para a conformidade. Ele quer se destacar quando toda a sua genética grita para ele se misturar. É uma batalha que ele nunca pode vencer porque está lutando contra sua própria natureza fundamental. Mas espera, isso fica ainda mais sombrio. Vamos falar sobre o que isso significa para os relacionamentos de Marty. Durante toda a franquia, ele tem laços fortes com Alex, Glória e Melma. Mas depois da revelação da manada de zebras, uma pergunta sinistra emerge. Esses amigos realmente amam Marty especificamente? Ou eles amariam qualquer zebra que preenchesse esse papel? Se Marty fosse substituído por outra zebra da manada, alguém realmente notaria a longo prazo? Claro, inicialmente eles perceberiam diferenças superficiais, mas eventualmente não seria a mesma coisa. Os relacionamentos de Marty são baseados em que ele é como indivíduo, ou apenas no papel que ele desempenha no grupo. Isso toca em medos profundamente humanos sobre relacionamento. Quantos de nós já nos perguntamos: as pessoas me amam por quem realmente eu sou? Ou eu sou apenas conveniente? Se eu desaparecesse, quanto tempo levaria para me substituírem? Marty está vivendo esse medo de forma literal. E tem mais. Vamos olhar para as escolhas narrativas que Madagascar faz. O filme poderia facilmente ter dado a Marty alguma característica física única que o distinguisse das outras zebras. Uma cicatriz, um padrão de listra diferente, algo assim. Mas não. O filme deliberadamente o faz completamente idêntico. Por quê? Porque a história não está interessada em dar a Marty uma saída fácil para sua crise existencial. Ela quer forçá-lo, e a audiência, a confrontar as questões desconfortáveis de identidade sem depender de marcadores físicos óbvios. O que realmente define você como indivíduo se você remover todas as características externas? Se você tira aparência, voz, maneirismos, o que sobra? Marty é forçado a buscar uma resposta e descobre que talvez não exista uma. Talvez individualidade seja uma ilusão que contamos a nós mesmos para tornar a existência suportável. Agora vamos falar sobre a resolução, ou a falta dela, que Madagascar oferece. No final do filme, Marty e seus amigos encontram uma maneira de identificá-lo baseado em suas experiências compartilhadas e histórias juntos. Superficialmente, parece um final feliz, mas pense mais profundamente. O Marty só é distinguível por causa de suas relações externas, não por algo inerente a ele mesmo. Sua identidade não o autodetermina, é definida completamente por suas conexões com outros. Isso é reconfortante ou aterrorizante?
Significa que Marte, sem seus amigos, literalmente não tem identidade? Que ele existe apenas em relação aos outros? Que se ele perdesse esses relacionamentos, ele dissolveria de volta na massa indistinguível de zebras genéricas? Tem uma interpretação filosófica interessante aqui. Alguns filósofos argumentam que identidade é sempre relacional, e que não existimos como indivíduos isolados, mas apenas em rede de relacionamento. Madagascar pode estar apresentando essa visão, mas de uma maneira que revela o quão aterrorizante essa realidade pode ser. Sim, nossas conexões nos definem, mas isso também significa que somos completamente dependentes dessas conexões para existir como indivíduos. Vamos também considerar o que Madagascar está dizendo sobre a sociedade moderna. Vivemos em um mundo de produção em massa, de conformidade social, onde somos constantemente pressionados a nos encaixar em modos pré-definidos. Marte representa todos nós tentando manter individualidade em um sistema que valoriza a uniformidade. Ele é cada pessoa que já sentiu como apenas mais um número, mais um trabalhador substituível e mais um consumidor em uma demografia. A manada de zebras é a força de trabalho corporativa, é a sociedade de consumo em massa, é a pressão para a conformidade social. E Marte, tentando se destacar, é cada um de nós tentando manter nossa humanidade única em face de forças que querem nos homogeneizar, nos deixar iguais. Mas aqui está o twist verdadeiramente niilista. Talvez a uniformidade não seja algo imposto de fora, mas da nossa condição natural. Talvez não sejamos indivíduos únicos forçados à conformidade, mas seres fundamentalmente similares com ilusões de unicidade. O Marte descobre que não há um verdadeiro eu esperando para ser libertado. Há apenas variações do mesmo padrão básico de zebra. Isso nos traz ao ponto mais sombrio de todos. Por que Madagascar escolheu fazer isso com Marte especificamente? Por que ele, entre todos os personagens, teve que enfrentar essa crise existencial tão brutal? A resposta pode estar em sua jornada. Marte foi o catalisador para toda a aventura. Sua fuga do zoológico a colocou em movimento. Ele acreditava que havia algo esperando e que estava destinado a mais. Então Madagascar pune essa ambição com a verdade mais cruel. Não há nada especial esperando, porque não há nada especial sobre você. É quase como se o filme estivesse dizendo que a busca por significado e propósito é fútil, que contentamento vem de aceitar sua insignificância e não de tentar superá-la. Marte queria ser extraordinário e descobriu que é completamente ordinário. Isso é particularmente devastador quando você considera que crianças assistem esse filme. Passamos a infância inteira sendo ensinados que somos especiais, únicos e que podemos ser o que quisermos. E então Madagascar vem e sugere: e se você não for especial? E se você for apenas mais um? Como você encontra felicidade e propósito quando confronta essa realidade? A resposta de Madagascar parece ser: você encontra valor em relacionamentos, em conexões, em fazer parte de algo maior que você mesmo. Mas isso ainda deixa uma questão incômoda. Isso é realmente suficiente? É suficiente ser apenas uma peça intercambiável em uma máquina maior? Para algumas pessoas, sim. Mas para Marte, você pode ver em seus olhos em certos momentos que a ferida nunca realmente cicatriza. Tem cenas nos filmes subsequentes onde Marte está quieto, pensativo, e você tem que se perguntar: ele está pensando sobre a manada? Sobre a sua falta de individualidade? Sobre o fato de que qualquer uma daquelas outras zebras poderiam estar vivendo sua vida e ninguém saberia a diferença? Esse momento nunca é abordado diretamente, mas estão lá para quem sabe procurar. A teoria sombria de Marte é realmente sobre a morte do ego e a realização aterrorizante de que talvez nunca houvesse um ego verdadeiro para começar. É sobre confrontar a possibilidade de que a individualidade é uma construção frágil e que pode ser despedaçada pela realidade da uniformidade biológica e social. Madagascar não oferece uma resposta reconfortante para essa crise. Não diz que Marte é especial, afinal, ou que ele encontrou o seu propósito único. Em vez disso, sugere que o significado vem de não ser especial, mas de ser conectado. Não de se destacar, mas de pertencer. É uma mensagem mais madura e talvez mais realista do que esperamos de uma animação infantil, mas também carrega implicações sombrias sobre natureza humana e identidade. No final, a jornada de Marte é uma tragédia existencial disfarçada de comédia e aventura. Ele buscou liberdade e encontrou conformidade. Ele procurou por individualidade e descobriu uniformidade. Ele queria provar que era especial e aprendeu que é fundamentalmente o mesmo que todos os outros da sua espécie. E talvez, apenas talvez, essa seja a lição mais sombria e honesta que Madagascar tem para oferecer. Então, da próxima vez que você assistir Madagascar e ver Marte fazendo suas piadas e cantando sobre a vida selvagem, lembre-se:
Por trás daquela zebra alegre, existe um ser que confrontou o abismo existencial e percebeu que o abismo estava cheio de zebras idênticas olhando de volta para ele. E essa pode ser a imagem mais aterrorizante de toda a franquia. Obrigado se você assistiu o vídeo até o final. Se essa teoria mexeu um pouco aí com a sua cabeça, o tanto que ela mexeu com a minha, aproveita para deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e me conta nos comentários. Você acha que o Marty ele encontrou paz com a sua falta de individualidade? Ou ele ainda está secretamente sofrendo com essa realização? Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Valeu!